Vou iniciar outra gravação aqui pra gente falar agora da PCA um pouquinho, falar de autovetores, beleza? O foda é que quando eu estudei isso na faculdade, quando eu comecei a ciência da computação, tem, né, álgebra linear. Uhum. Só Não, que eu é era matéria de um, primeiro período. só que eu era um jovem mancebinho, cara. Eu não sabia nada, eu não sabia o ouro que eu tava vendo ali, tá ligado? Exatamente, a gente Eu não vi que sabe. comecei isso agora. Não, cara, Estratégico. puta merda. Eu tinha um baita professor, eu não tinha capacidade pra. A maturidade, na verdade. Capacidade não tinha, maturidade não. É, perdi. Deixa eu ver aqui. Onde é que eu coloquei esse negócio mesmo? Achei. Brincadeiras Que com merda. código. Ah, ei, caralho. Eu achei meu professor no LinkedIn. Aê! Meu professor de álgebra linear. Aí dá pra encher o saco dele, velho. Também tinha o saco dele, claro. Era um baita professor. Mano, assim, e aí, professor, beleza? Explica aí o que é uma análise fatorial, por favor. Aqui, ó, PCA. Tem aqui os exemplinhos. Deduz Cara, pra mim. mandar um print pra ele, deduzir pra mim, pô. Do nada. Te dou 2 dias. Lembra de mim? Eu era o Gustavo, lembra? Deduzem pra mim. Ai, ai. Não, mas ele era tão gente fina e tão maluco assim que ele, cara, eu entraria na onda na hora, assim, tá ligado? Que ele era Perdi o aquele almoço. professor que ficava assim, sabe, no intervalo conversando. Ó, vamos lá, Um dos vamos ver se motivos de esse eu aqui vai gostar dar tanto bom de também. cálculo é por causa dele. Aí, eu tive bons professores de cálculo, eu fico feliz. Sim. Cara, eu me impressionava, cara. Qualquer dúvida que tu lançava pra ele, cara, eu achava que era coisa muito complexa, né? Mas pra ele, ele respondia na hora, assim, só, isso aí faz desse jeito. Aí isso me impressionava. Aí depois que eu entendi o quanto ele estudou, aí não, é compreensível, né? Uhum. Tipo, aquilo ali deveria ser muito mais, ele deveria ter estudado muito tempo, né? Ixi, o Henrique já Aí, puxou o Spider aí, já, ó. E agora sim, né? eu vou puxar o Spider aqui. Vocês vão ver os códigos de engenheiro. Agora tá que nem eu e o João naquele dia, vamos lá, 1 da manhã. Ai, Ixi, agora vai até longe. Aí abriu, vamos tá lançar aqui o louco, hoje. Spider. Bora lá. Cara, quando eu voltar em Python e aprender a deixar meus códigos mais bonitinhos, eu vou ficar muito feliz, cara. Aí vai ver um Jedi, sabendo cálculo, sabendo Python, aí então, Aí, realmente, Gustavo, aí você vai ver uma coisa que é como que o engenheiro pega o matematiquês e transforma em código. isso é lindo, cara. Isso é lindo. Então, O que eu não sei fazer, deixa eu pegar aqui. tudo que eu não sei fazer. Aqui, cadê? Ô, Jonathan, safado, por que você não abre seu microfone aí e fala, mano? Fica só no chat, Exatamente. cara. Aqui, ó. Pegar esse aqui. O pessoal Eu usando também Kali não. Linux é só os hackers. Também vou precisar de abrir isso daqui Sniffer provavelmente. de rede, Kali, Pentester. Uhum. Nossa, isso aí eu só tenho playlist salva no YouTube, nunca vi nada, só vi uma aula é muito. Aqui, vamos. Eu também não manjo nada disso. Vamos lá, galera. Esse aqui é um códigozinho que ele gera duas funções gaussianas, essa função aqui. Deixa eu ver se dá pra explicar aqui. Aí, aproveitar, eu vou. Deixa eu ver, pegar aqui. É, Ó, o Jonathan apareceu. Agora sim, mano, agora sim. agora sim. Agora Agora sim. sim tá presente, de fato. Vou abrir minha câmera também. Gravando. Aí. Estranhei o Henrique, hein, sem
É que tava gravando no OBS a câmera dele. É, Ah, tá. porque senão dá conflito. Ah, Deixa eu ver se eu acho aqui a multivariada. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho Você vê a aqui. multivariada, se assusta. Falou, volta na univariada. Aí você vê e se assusta mais ainda. Uhum. Parece Deixa a eu ver aqui. multivariada. Falou, mas muda. Eu falei pra você mudar pra univariada. Não, mas eu já mudei. Como é que é um código em alemão? Eu não entendi. Vou traduzir, parecia que tava em alemão ainda. Tem que comentar letra por letra, vai entender o que tá escrito. Ah, intenso. Tá em braille fica mais fácil. Com aquele artigo do Einstein em alemão, que tu traduz e não entende porra nenhuma. Ai, ai. Aí pode, né? Isso. Tá. Aqui, ó, exatamente. O que eu gosto de fazer é vir aqui na Wikipédia e catar as definições. Aí tem aqui a equaçãozinha, a PDF dela aqui. Meu Deus. Tem Isso, aqui, ó, tá essa aí tá vendo? mais fácil. Pega só isso daí, já tá bom. Tem um Mas trilha desse. mas no caso eu vi que já tem implementado. Então aqui eu vou só ler para vocês entenderem os parâmetros que a gente precisa para colocar, entendeu? Então, para eu gerar uma função multivariada normal, aqui só tem duas dimensões, mas pode ter mais, beleza? O que eu vou ter? Eu vou ter um parâmetro aqui de normalização, ignora. E tá vendo esse sigma em negrito aqui? É a matriz de covariância. Ou seja, eu vou ter duas distribuições normais que elas vão ter algum grau de covariância entre elas. Esse det aí é o determinante da soma? Isso é o determinante. Hum. Ou seja, isso aqui dá 1 sobre a raiz quadrada do determinante da matriz de covariância. Ixi. E aqui é uma transformação que, ou seja, eu pego o meu vetor de observação, tiro do meu vetor de média, porque como são várias, como é multivariada, eu gero como se fosse esse círculozinho aqui, beleza? Aqui é como se fosse duas. Então eu vou ter um valor de média para me falar qual que é a média nesse eixo e outro qual que é a média nesse eixo. E pode ter mais eixos, por isso que eu tenho x menos vetor de média, vezes uma coisa que vai ser usada para misturar, que é baseada na matriz de covariância, vezes de novo esse vetor de médias. Mas se a gente for ver, deixa eu pegar aqui o univariate aqui. Não. Se a gente for ver, é a mesma ideia dessa daqui. Deixa eu ver se eu consigo. Isso, tá vendo aqui? É a mesma ideia, que tem um valor de normalização e uma distância da média ponderada pela variância, certo? Pelo desvio padrão. Uhum. Aqui, se a gente for ver, é a mesma coisa. É um desvio da média ponderado pela matriz de covariância. Essa que é a diferença, só que como é uma matriz de covariância, vira uma matriz. O que a gente vê aqui é que isso muda como que a distribuição fica. Aí aqui eu vi que eu usei a função do NumPy mesmo. O que eu fiz foi que só que eu passei direitinho qual que é o vetor de médias, a matriz de covariância e o número de pontos que eu quero que gera. Beleza? Deixa eu ver aqui uma coisa. Isso, deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver. Eu quero ver se eu pego aqui só para mostrar uma coisa para vocês. Rapidinho, gente, só ver se eu tenho um código aqui que ele é mais simples do que isso. Deixa eu ver. Porque tem uma hora que ele mostra os dados. Onde é que eu coloco? Ah, é logo aqui no começo. Que eu tiro a média e mostro. Eu vou só rodar esse início aqui para vocês terem uma noção do que são os dados, beleza? Uhum. Uhum.
Ah, tem um plot aqui. Tem aqui, ó, geração de dados. É só isso aqui mesmo. Isso, tá vendo? Aqui eu gerei dois conjuntos de funções gaussianas. Um centrado aqui embaixo, ou seja, ele tem uma média 2, 2. Dá pra vocês verem até aqui que eu coloquei a média dele 2 no x e 2 no y. E um outro que tem a média no 5, 5. E os dois têm desvio padrão igual a meio. Que o que eu coloquei aqui? Eu coloquei uma matriz de covariância para cada uma, que tem um desvio padrão igual a meio, nas duas direções, e que é uma matriz de identidade. Dá até para mostrar aqui. Aqui o COV1, tá vendo que é 0,25, 0,25, 0,0? Ou seja, essas duas variáveis gaussianas, elas são independentes, são não correlacionadas. Só que eu tenho como mudar do jeito que eu quiser isso aqui. Por exemplo, se eu pegar isso aqui, eu acho que é Ctrl 1, isso, Ctrl 1. Aqui eu vou criar nos mesmos lugares, só para vocês verem, aqui tá no 2, 2, beleza? Isso. E eu vou colocar um pouquinho de correlação. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Rho igual a 0,5. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa em Python. Em Python eu posso definir várias variáveis numa linha, não posso, Gustavo? Usando vírgula? Pode. Uhum. Sim, só é feio, mas pode, né? Pode, né? E 1 igual a 0,5. E C2. Pode definir também tipo, a variável A, vírgula, B, vírgula, C, vírgula, igual a 1, vírgula, 2. Ele faz um... Peraí que não tá querendo deixar eu fazer isso não. Deixa eu colocar assim. Já que não quis deixar. Tu pode botar uma vírgula, depois vírgula, igual a 0,5. Daí ele define todas com 0,5. Ah, tá. Ah, não, é que eu vou querer mudar isso aqui depois pra gente brincar. Não, mas aí tu poderia mudar só a inicialização dela, que é ficar 0,5. Rapidinho. Daqui vai ser seguir 1. Mas desse jeito que eu falei é bem feio. Já expliquei o que eu tô fazendo aqui, viu, gente? Aqui eu tô montando aquela matriz de covariância. Que o U1 tem que ser a variância da primeira dimensão. E o 2, 2 tem que ser a variância da segunda dimensão. Beleza? E na outra diagonal, sem ser a principal, tem que ser a correlação vezes os desvios padrão. Beleza? Ô pessoal, só pra não ser mal educado aqui, eu vou jantar ali, depois eu vejo aqui pra demorou. frente gravado, beleza? Beleza. Beleza. Mas valeu Fique à pelas vontade. explicações até agora, ô Henrico, foi muito bom. Bastante Fico proveitoso. feliz. Só Fico nas feliz. deduções. Se pergunta um negócio simples, ele deduz tudo. D2. Eu fiquei feliz, cara. Nem eu imaginei que eu ia conseguir dizer aquela parada. Não, é muito legal, bom que foi uma resposta muito mais completa do que o que eu perguntei. Então, provavelmente eu vejo depois gravado, então a gente se vê na próxima aí. E até mais aí, pessoal. Falou, Até mais. tamo Cuidem. junto. Tamo junto. Tamo junto. Vamos ver se vai dar bom. As aulas do Henrique é muito boa, cara. Pô. Aí. Aqui começa a dar pra ter uma noção. O gráfico não tá muito bom não, mas vamos lá. Aí olha principalmente aqui ó. Eu vou colocar tá tudo igualzinho. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o número de dados. Eu coloquei 50, eu vou colocar 200, que aí fica mais denso. Fica melhor de enxergar. Isso aí é mais para enxergar a geometria dos dados gaussianos, beleza?
Isso. Vê que que faz uma nuvenzinha? Uhum. Uhum. Isso seria um cluster? Ou não É tem um nada a cluster. ver? É um É um cluster. cluster? Você pode pensar que isso aqui é um cluster de dados. Entendeu? Beleza. O que eu vou resolver aqui é um problema que teria dois clusters para separar, entendeu? Que isso aqui eu criei para pensar em problema de classificação. Mas aqui eu estou usando só esse primeiro cluster para ver. Agora vamos dar um. Agora, se eu mexer na. Agora, olha que. Você percebe que ela tá meio na diagonal, Jonathan? Uhum. Uhum, no Agora vizinho eu. Isso. Agora eu vou tirar a correlação entre elas, beleza? E vamos ver o quão diferente vai ficar. O ρ é a correlação ali. Isso, o ρ é a correlação. Ficou mais redondinho, não ficou? Ficou Sim. mais espalhado, né? Isso. O ρ, ou seja, o ρ tem uma correlação entre as duas variáveis. Aqui não tem. E quando não tem, fica esférico. E conforme a gente aumenta esse ρ, ela vai rodando mais para cima ou mais para horizontal. E só uma pergunta aí do código mesmo. O ρ aí no R já subentende-se que essa variável, tipo, você não precisa fazer nenhum, você não precisa definir ela, tipo, fazendo algum cálculo, alguma coisa assim. Não, Tipo, eu tô só declarando ela e usando ela aqui numa fórmula. Como se fosse uma constante. Isso. Mas, Ravinho, qual que é a sua dúvida, Jonathan? tipo assim, porque, por exemplo, quando você coloca ρ igual a 0,5, por exemplo, tipo assim, imaginando no Python lá, Hum. não, assim, é, eu não sei como que isso informaria todo o resto ali do código que isso é uma correlação, entende? Ah, Assim, tá. Eu que. É aquela coisa. Isso que é a coisa do pegar o matematiquês e transformar em código. Então, primeiro passo. A gente vem aqui, a gente vê que essa é a fórmula para função normal multivariada. Então, ela precisa de uma matriz de covariância e de um vetor de média, certo? aham, Então, a primeira coisa que eu faço aqui foi determinar o vetor de médias. Ou seja, você vê que o primeiro vetor de médias é 2, 2, porque ele é média 2 numa direção e 2 na outra. sim, Ou seja, eu escrever que MU1 igual a 2, 2, o código não sabe que isso é média. Quem interpreta aham, que isso é uma média sou eu, que sou programador. tá, E que eu vou usar isso como. Pro Python, isso aqui é só um vetor com 2, 2. E foda-se que você vai usar esse vetor. Beleza? beleza. E agora, a matriz de covariância, o que eu fiz? Eu fui lá no Wikipedia e eu sei que ele tem um pedacinho aqui que é para ela bivariada. Aqui, ó. O caso bivariado, ele mostra aqui, ó. Esse que é o formato da matriz de covariância. É a variância num eixo, a variância no outro e a correlação vezes o desvio padrão em um eixo vezes o desvio padrão em outro nessa diagonal, beleza? Uhum, Aquela hora que eu estava calado montando a fórmula, era na verdade isso. Que aí eu montei aqui, ó. Esse COV11 é uma matriz, um NP array do NumPy, que tem na posição 1, 1. Tá vendo aqui o sig1 asterisco 2? é, Eu coloquei sig1 para me lembrar que é sigma de desvio padrão. Então isso aqui eu sei, o desvio padrão ao quadrado seria a variância na primeira direção e aquela fórmula, depois na outra. E eu só voltando aqui, a fórmula é essa daqui. Na diagonal só tem três números multiplicando. O ρ, sigma x, sigma y. E por isso que eu dei esses números aqui, ρ, sig1, sig2. Para ficar bem parecido com a equação que eu peguei lá da Wikipedia. Aí tá aqui, ó, ρ, sigma 1, sigma 2 multiplicando.
E a mesma coisa embaixo, só que aí é a posição 2, 1 e depois a variância no próximo. Ou seja, na hora que eu montei isso aqui, eu montei uma matriz com variância, mas para o Python isso é uma matriz com 4 entradas. E foda-se que é isso. Eu que estou estruturando isso com uma matriz de covariância. Caralho. Entendeu isso, Jonathan? É uma lista de lista, né? E uma lista Isso. de lista é uma matriz. Isso. Caramba. Ô, louco. Isso, aí quando vai num PyArray, tanto que a gente vê aqui no Variable Explorer, tá aqui bonitinho as minhas matrizes. Ah, desenho bonitinho. E mostra aqui que é 2, 2, tudo mais. Mostra qual que é a dimensão. Então, continuando. Aí na hora que eu chamo essa função aqui, toGaussian, que na verdade usa essa... Tá vendo aqui, ó. NumPy, random, multivariate, normal. Aí eu passo aqui o vetor de médias, matriz de covariância. Ou seja, essa função entende que isso é um vetor de médias e aqui é uma matriz de covariância. Eu poderia passar números negativos? Poderia, mas aí ia dar pau no código. Ia me avisar que a matriz de covariância está errada. Entendeu? Mas você entendeu, Jonathan, que assim, o Python não sabe isso. Você como programador que é o responsável. É que nem o Altair fala com a gente nas aulas, tipo assim, se você passar, o estatístico não sabe o que você não sabe o que você precisa fazer para sua pesquisa. Você como pesquisador que é o responsável de explicar os conceitos para o estatístico não fazer cagada com o modelo. Ele vai te dar o modelo que você quiser, mas para especificar o modelo, a responsabilidade é sua. Sim. Mas dá para entender que isso gera uma geometria na distribuição? Sim. Isso. Eu só queria passar isso, que é passar que isso gera uma geometria. Beleza. Agora então eu vou ir com os dados que já estavam aqui. Tem meus dados. Eu gerei 2 clusters de variáveis normais de duas... Como é que é? De 2 dimensões cada um. Um aqui que são esses em azulzinho e outros que são esses aqui em vermelho, certo? Uhum. Isso aqui tudo pra gente falar de alto valor, né? O que o PCA faz? Ele pega essa matriz de dados e a partir da matriz de covariância, ele acha as direções que tem maior variação. Ou seja, para esses dados, a primeira direção que teria maior variação seria essa diagonal aqui, porque é onde eu tenho a separação dos dois grupos. Beleza? Então, assim, imagina que eu passo uma reta aqui e projeto todos os dados em cima dessa reta e calculo a variância dos dados em cima dessa reta. Essa variância vai dar maior do que se eu girar do que eu colocar qualquer outra reta encaixando aí no meio desses dados, entendeu? A variância vai dar maior? Isso, a maior variância possível vai ser a calculada quando eu projeto os dados em cima dessa reta aqui. O que Só pra ter uma graficamente significa variância nesse caso? O espalhamento dos pontos? O espalhamento dos pontos. Mas só que como o meu conjunto de dados não é nem só o azul nem só o vermelho, mas os dois juntos, então o espalhamento dos pontos é máximo nessa direção aqui. Ah, tá. Ah, entendi. Beleza. Ele não faz uma variância para cada grupo. Ele leva em consideração os dois grupos na hora de fazer. Isso. O PCA que eu vou rodar aqui vai considerar os dois grupos na hora de fazer. Dá para fazer a PCA para um só, beleza? Mas aqui eu quis fazer para rodar para os dois. Depois a gente faz um rodando com um só. Beleza. Uhum. Tá. Que dá pra fazer. Aí beleza. Aí a primeira coisa que normalmente faz na hora de calcular a PCA é remover a média. Aí você vai ver que isso aqui que tá vendo que assim, o 00 tá aqui. Uhum. A gente vai ver que ele vai ficar aqui pro meião do gráfico. Viu? O 00 agora tá aqui, entre os dois clusters. E como a PCA ela não sabe que cada grupo é diferente, por isso que daqui para frente no código eu estou usando a mesma cor para botar os dois. É como se você fizesse ali em X um Z-score e botasse... Isso, eu estou fazendo um Z-score. Esse é a primeira etapa do Z-score, que é tirar a média. A segunda etapa é normalizar pelo desvio padrão, que é o que eu faço aqui.
aqui eu terminei de tirar os Z-score. Normalmente na PCA, para computeiro, a gente tira os Z-score das variáveis. Antes de partir para os algoritmos, tipo de classificação e por aí vai. Uhum. Por quê? Para não dar problema numérico. Para não começar a mexer com um número muito grande e um número pequeno. Ah, uhum. Porque daí, nesse caso, tem uma outra camada que é a camada do computador, né? Então, se Isso. for um número muito grande ou muito pequeno, o computador vai lá, não vai. E se tiver números que variam muito também, por isso que a gente tira, normaliza pelo desvio padrão, se estiver variando muito, o computador também arrega. Sim, claro. Aí, olha só. Aqui eu estou calculando a matriz de covariância a partir dos dados. Que a matriz de covariância não é nada mais do que o vetor de dados transposto vezes ele mesmo. Só para olhar aqui, esse Z, meu vetor de dados, ele tem 400 pontos e 2 dimensões, que é o X e o Y, beleza? Tá. Uhum. E aqui eu calculo os autovetores e autovalores da minha matriz de covariância. Aí tem aqui, os meus autovalores estão aqui nesse D e meus autovetores estão aqui nesse P. Que cada coluna aqui é um autovetor. E você vê que ele deu assim, esse 707 é raiz de 2 mais ou menos. Então ele está me indicando que ele está mais ou menos a 45 graus. Ele tá assim daí. Isso, tá. Aí tá fazendo a cruzinha, porque esse aqui tá tipo 45 graus no eixo X, no eixo Y, e o outro tá a mesma coisa, só que pro lado contrário. Então tá fazendo realmente a cruzinha certinho. Tá fazendo a cruz pra gente. Tá. Beleza. Agora só para poder interpretar isso nos dados, é como se ele tivesse descoberto que tem uma direção aqui onde eu estou passando o mouse e uma direção aqui. Ou seja, apenas o que é o autovetor? O que é um autovetor? A definição de um autovetor é, deixa eu pegar aqui o negocinho. Deixa eu voltar aqui. Eita, cadê? Isso, a noção de um autovetor é que é o seguinte. Uma matriz qualquer multiplicada por um conjunto de dados, por um vetor, beleza? No caso, deixa eu tirar o X, vou ter que colocar V. É a mesma coisa que apenas escalar esse vetor por uma variável. Ou seja, se eu tenho um vetor aqui, multiplico ele por uma matriz e ele só estica ou comprime, significa que esse vetor é um autovetor associado à matriz A. E aí eu recomendo realmente ver o Tribluon Brown, o vídeo que ele fala sobre autovalores e autovetores, que é bem legal, que é o seguinte. Imagina que eu tenho aqui 1, 2... 1, 2, 2, 3. Beleza? Uhum. Eu não sei qual é o autovalor e autovetor disso aqui, mas é só para entender assim, como que o A transforma um vetor. E a gente vai multiplicar pelo vetor 1, 0, porque a gente quer ver como que ele mapeia o nosso vetor que está aqui no eixo X. A gente quer ver para onde é que ele mapeia isso, entendeu? Isso aqui vai dar 1 vezes 1, 1, 2 vezes 0, 0, certo? Então o primeiro aqui vai dar 1. Depois 2 vezes 1, 2, 3 vezes 0, 0. 1, 2. Você percebe que esse 1, 2 é o mesmo 1, 2 que estava aqui nessa primeira coluna? Uhum.
Isso, agora eu vou trocar de cor. Aí agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que multiplicando pelo vetor do eixo y, beleza? Tá. Vamos lá. 1 vezes 0 dá 0, 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 0 dá 0, 3 vezes 1 dá 3. Você concorda que esse 2, 3 é o mesmo 2, 3 que estava aqui? Aham. Sim. Isso. Então ele pegou esse vetor aqui que estava no y e jogou ele para o 2, 3. Deixa eu ver aqui. 2 aqui, 3 está mais ou menos aqui. Aquele 1, 2 está ruim, mas beleza. Espera aí, deixa eu ver aqui. 1, 2. Eu vou fazer um pouquinho errado, mas tá bom. Beleza? Ou seja, quando a gente multiplica por uma matriz, a gente na verdade está falando, mapeia a componente x para esse vetor e mapeia a componente y para esse vetor. E depois soma. Então isso que é uma transformação de matriz. Ela pensa nela como transformação linear. E vai ter algum vetor que a gente vai colocar aqui que ele não vai dar essa rodadinha, que nem o preto, nem esse azul. Ele vai ficar na mesma direção. E esse vetor é um autovetor. Beleza? Tem algum vetor que vai entrar no lugar desse daqui, que na hora que for transformado por isso aqui, ele não vai trocar de direção, ele vai continuar na mesma. E resolvendo essa equação aqui, a gente descobre qual autovetor que é esse. Beleza? Você fala assim, tipo assim, continua na mesma direção que estava Isso, inicialmente ali, por exemplo, um 0 ou um 2, que já tá assim. E aí, tipo, só esticaria. Isso, ele só esticaria. Seria um vetor aqui vermelho, que ele teria uma direção tipo assim, que depois de ser transformado ele ia ficar só assim. Tá. Aí a magnitude. Desculpa, pode falar, adianta. Não, eu ia perguntar, tipo assim, então autovetor é esse vetor que faz com que É um vetor associado à matriz. É um vetor associado à matriz que quando ele é transformado por ela, ele mantém a direção. Ah, tá. Só aumenta tipo a escala dele. Uma coisa Isso, assim. você só muda a escala. É como se você descobrisse um eixo favorito daquela matriz. Aham. E é nisso que a PCA se baseia. Ela descobre qual que é esse eixo favorito da variância. Isso que é um autovetor. Isso. Uhum. E agora que a gente descobre... Pode falar, adianta. Não, foi ó. Mas assim, por exemplo, pensando no PCA que a gente viu no curso 1, que eu vi pelo menos, o Gustavo viu, acho que também, geralmente a gente pegava, por exemplo, várias variáveis, né? Nesse caso pode chamar de dimensões. Aham, pode. Tá. Então tem várias dimensões. A ideia, então, o que o PCA faz por trás quando a gente fala de reduzir, é achar justamente esse vetor que represente essas várias dimensões. Isso. Tipo assim, Representa essas várias dimensões a partir dos seus eixos de maior variação. maior variação. Ah, legal. Tá. Entendi. A gente vai chegar lá. Então, assim, por exemplo, aqui eu tenho 2 dimensões originalmente, certo? Sim, certo. Para eu descrever a maior variância desses dados, você concorda que eu preciso das 2 dimensões para poder descrever? Sim. Isso. Aí vamos lá, eu achei o D e o P. Aí tem essa coisa na PCA que o alto valor ele é proporcional à variância, explicada pela a variância calculada naquela direção. Então lembra que eu falei assim, imagina que você passou uma reta, projetou todos os dados em cima dessa reta e calculou a variância desse conjunto de dados que está só em cima de uma reta? Sim. Então, essa variância, dividido pela variância total dos dados, é proporcional ao autovetor dividido pela soma do autovetor. Entendeu?
Que assim, cada autovetor dá, cada autovalor dá a importância, entre aspas, ou seja, o tanto de variância que tem naquele eixo. Ou seja, vai dar o tanto de variância que tem nesse eixo e o tanto de variância que tem nesse outro eixo. Entendeu? No caso, quando você fala assim, o alto valor, então o alto valor seria o vetor que, quando associado à matriz, faz com que surja esse alto vetor. Isso, esse valor é o tanto que esse vetor escala quando é transformado pela matriz. Ah, tá, entendi. Tá. Então, eu gosto de pensar no alto valor e no alto vetor, primeiro pelo alto vetor, que o alto vetor tem a ver com uma direção favorita da matriz. E o alto valor tem a ver com de quanto que essa direção favorita é escalada. Tá. Aqui, depois que... Deixa eu ver aqui só uma coisa. Ah, ótimo. Aí, olha só que legal. Aqui eu estou colocando uma flecha que pega o 0, 0 e o 1, 0. Que eu pego a componente principal 1. E aqui a componente principal 2. Essas setinhas indicam onde estão as componentes principais. Ou seja, para onde que está apontando os autovetores. Beleza? Beleza. Isso. E aí, lembra que eu falei que quando você pega um vetor e multiplica por uma matriz, você na verdade está remapeando as coordenadas dele? Lembra que eu falei isso aqui? Isso, tá, lembra, tu falou, né? Isso. Tem uma Então, na hora que eu então o que eu fiz aqui? Eu peguei os meus dados e multipliquei pelos meus autovetores. Ou seja, todas as coordenadas que estavam nos meus dados originais, que estava xy, agora passou para componente principal 1, componente principal 2, quando eu faço essa multiplicação. Ou seja, agora eu tenho um novo conjunto de dados, só que remapeado seguindo esses eixos aqui. E olha como é que fica. Você percebe que é como se eu tivesse gerado isso aqui encaixado? Como gerado encaixado bem. Ah, não, isso aqui, ó, tá aqui, ó. É como se eu pegasse esse gráfico e ao invés de usar esse eixo como x, esse eixo como y, agora eu estou usando esse eixo aqui como x e esse daqui como y. Consegue fazer essa rotação na sua cabeça de um gráfico para o outro? Consigo. Uhum. É isso que a PCA faz. Você percebe que agora, para eu escrever a maior variância desses dados, eu não preciso mais das duas dimensões, eu preciso apenas de uma direção? Uma direção entre os dados. Isso, eu só preciso dessa... eu só preciso da horizontal agora para descrever a variância. É nesse sentido que a gente reduz a dimensão dos dados, Jonathan. Que aqui, ou seja, eu vou manter o máximo que eu conseguir da variação dos dados, que é nessa direção aqui que pega 95% dos dados, e vou projetar tudo apenas nessa dimensão. Ou seja, eu vou perder um pouco da variância dos dados, 5% dela, mas eu vou estar com uma dimensão a menos. Ok. Deu pra entender, Jonathan? Então, é porque assim. É porque acho que eu tinha me confundido. Eu tinha confundido quando você falou assim de duas dimensões lá no gráfico ali. Eu tava confundindo com os clusters, mas não tem nada a ver. Tá? Não, dimensão é eixo. Pensa em número de dimensão igual a número de eixos. Por isso que assim, Mas pode falar. é que aí tem dois eixos e na última figura não tem dois também? Tem, Pois é, só isso que eu que posso eu tava só que eu posso descartar esse eixo aqui e ainda manter 95% da variância. Ah, tá. Então, a PCA, primeiro, ela só remapeia mantendo o número de eixos. Depois você escolhe descartar quantos eixos você quiser.
e quais eixos você quiser também. Entendi. Você entende que É, agora assim, porque- assim, agora eu tenho dois novos eixos. Só que antes, você concorda que a variância estava metade distribuída no eixo X e metade distribuída no eixo Y? Sim. Agora a variância está 95% distribuída no eixo X e 5% distribuída no eixo Y. Então, se eu quiser descrever meus dados preservando a maior variabilidade deles, ou seja, o que a gente tem, a importância deles, a variabilidade deles, eu posso pegar apenas essa primeira dimensão aqui. Que assim, a escala do gráfico aqui não ajuda muito a perceber isso, mas olhando pelo númerozinho aqui, você consegue entender que se você projetar isso tudo e se você guardar informação apenas dessa componente principal, você está mantendo 95% da variância dos dados? Guardando só as informações do eixo X. Isso, se eu guardar só as informações do XX, Tá. eu estou guardando 95% da informação. Ah. Tá começando a fazer um sentido. Entendeu, Gilson? Vamos supor que você tivesse 10 dimensões. Aí você pode escolher reduzir seus dados para, por exemplo, só duas, para ficar fácil de enxergar num plot. Aí você vai ver quanto por cento da informação dos seus dados você guardou. E por informação aqui eu estou usando variância, tá? Então, tipo assim, você reduz, mas você tem um custo para essa redução. Você está descartando variabilidade dos seus dados. Sim. Tá, mas as informações, esses 5% tu perderia então, Eu no perderia. eixo Y. Perderia. Então é uma perda de informação, né? Exatamente. Toda redução de variável na PCA é perda de informação. Tá. E por que isso é uma vantagem? Se você for tentar separar esses dois clusters, você concorda que você tem que calcular só uma variável? Calcular só o eixo X. Aham. Isso. E você concorda que aqui eu preciso de duas variáveis para poder separar os dois? Ah, tem que guardar mais informação, então. Você guarda mais. Então, isso aqui é mais a questão do trade-off com o que você vai fazer com seus dados depois, entendeu? Olha o combo ali, hein? Ó, o Cobo chegou. Opa, desculpa interromper, será que eu consigo pegar um pouquinho aí Consegue. da- até para explicar para o Gustavo, acho que vai ficar mais fácil. Pensa que computacionalmente, se você tiver 300 variáveis para processar, se você puder reduzir, mesmo que você tenha uma perda de informação aí no processo, às vezes vale a pena você processar menos variáveis do que processar todas e computacionalmente se levar, sei lá, 10 semanas. Sim. É aquela coisa, eu lembro que a maioria Tu de vai código de che- classificação vai ser complexidade fatorial, n ao cubo. Sim. Então tu vai chegar no mesmo lugar. Então vamos dizer assim, tu guarda um mapa da onde tu vai chegar com uma imprecisão, mas tu vai chegar perto. Isso. Tu não vai ir lá pra. Tá, E aquela tá, coisa, entendi. em vez de chegar perto depois de um ano, você vai chegar perto depois de uma semana. Tá. A maior Então parte, tu. desculpa, Não, pode pode falar. falar. Não, tu só tem que fazer a conta então pra saber o que você vai guardar, né? Essa é toda então Isso. a lógica pra fazer, né? O- Boa parte desses métodos a gente acaba usando dentro da computação, né, porque a ideia não é estar 100% certo, né, o mais certo possível, mas errar menos, né? Então, Sim, Uhum. é verdade. É. porque Pe- muitos processos computacionais vai fazendo aproximação, vai jogando fora a partir da centésima casa decimal, né? Então, sempre você vai carregar um erro. Então, isso Sim. sempre tá certo 100% a gente nunca vai estar.
Só tem que saber manejar esse erro, né? Pra não perder Isso. muita coisa. Aí por isso que essa informação de porcentagem da variância ela é bem legal de ter na PCA. Porque não é todo método que vai te dar um número para te falar quanto de informação que você está perdendo. Às vezes você descobre na tentativa e erro. Sim. Mas, ô Jonathan, deu pra você pegar um pouquinho, deu pra você entender essa discussão? Que Coba Então, acho que, trouxe? assim, a minha dúvida é, na verdade, bem mais inicial, assim. Quando você fala ali do eixo 5%, né? Pra mim, não tem como eu desconsiderar o eixo Y, porque na minha cabeça, de ficar fazendo função e etc., não tem como você desconectar o ponto ali, azulzinho, porque do Y, porque, por exemplo, ali tem uma média e tem essa variabilidade. Mas se você pegar qualquer ponto, não tem um X e um Y pro pontinho. Não, aí que tá. A gente vai parar de falar de ponto no plano e vai começar a falar de ponto em reta. Exatamente porque a gente descartou um eixo, a gente não pode mais falar de plano. Então a gente não tem mais plano cartesiano, a gente só tem a reta. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo improvisar um código aqui. Bom, eu gostei muito desses gráficos aí que você mostrou rotacionando as coisas aí, viu, Henrique? Ajuda, né? Ah, não, é o tipo de informação assim que na hora que você está passando essa ideia de PCA, a maior parte das pessoas não mostram isso, porque na verdade é uma transformada, né, PCA. Uhum. Isso. Você vai transformar o seu plot de dados, ou a maneira como você vai enxergar os seus dados dentro dos eixos que mais podem representar, ou que mais poderia ter um impacto para representar aqueles dados em algum tipo de distribuição. E isso é muito assim, seu gráfico ficou bem visível, acho que o penúltimo, o antepenúltimo, não sei. Foi o gráfico que na hora que você passou e eu tava entrando. Tô tentando ver se eu consigo plotar aqui um negócio numa reta só. Esse plot eu não consegui improvisar, não, Jonathan? Mas a ideia é que, assim, como se todos estivessem em cima do zero aqui, entendeu? Todos esses pontinhos, eles não teriam um eixo Y. Entendi. Tá. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Esse aqui eu acho que apresenta um pouquinho melhor. Deixa eu ver aqui. Que assim, visualmente, esses aqui ficam um pouquinho melhor. Que assim, imagina que tá tudo em cima desse 0, 0, entendeu? Não existe um eixo Y, porque a gente não tá falando de ponto no. Beleza, Gustavo? Que a gente não tá falando de ponto em cima de um plano. É como se a gente achatasse eles, espremesse eles tudo em cima de uma reta. Aí a dica que eu te dou é. Tem uns vídeos do StatQuest que são muito bons para visualizar isso. Deixa eu ver aqui. Até Ctrl W para tirar o plot. Ô, Gal, você tá falando desse daqui, né? Desse daqui pra cá. Isso, é. Porque aí você vai, plota. Eu não sei se é a interpretação que eu fiz, mas eu acho que é isso daí mesmo. Você É isso tá mesmo. mostrando o eixo representativo. Isso, exatamente. Isso aqui é o eixo representativo em cima dos dados não transformados. E isso aqui é depois de transformar os dados. Sensacional, parabéns, é isso mesmo. Isso daí Claro. vale ouro. Essa daí é o filé mignon. Foi M1 da PCA. Aí Gente, Não, pode continuar. Ah, tá. Aí daqui, Jonathan, aí é ter essa imaginação de imaginar que você vai achatar o eixo Y.
Vai Mas jogar, bem vai que espremer tudo em cima do você X. tá, isso, você tá fazendo, você tá inventando uma nova escala. O PCA é meio que você tá inventando, ao invés de ser metro, vai ser sei lá, metro, unidade, ou unidades de algum, sei lá, do Vai X ser dígito, Jonathans. unidade, né, unidade de Jonathan com o Henrique, por exemplo, entendeu? É uma outra escala, é um outro eixo, é só pensar dessa forma, que aí fica mais fácil. Tá. Isso. Mas uma coisa que assim, é só para não se enganar, que a gente reduz a dimensão daqui para frente. Mas para você chegar nesse eixo, você ainda precisou lá no começo de ter coletado essas duas variáveis. Então assim, o eixo 1 aqui, ele depende dessas duas variáveis que você coletou lá originalmente. Então você não descarta a variável assim de cara. Você ainda tem informação das duas variáveis, só que elas são mapeadas de uma forma diferente, de uma forma que você precisa de usar apenas uma daqui para frente. Ou seja, esse CP1 ele é uma composição do X e do Y. Você percebe aqui, mas a gente vê aqui, ou seja, ele tá em ângulo. Ele tem um pouquinho de X e um pouquinho de Y nele. Só que agora eu posso usar apenas ele. Nossa, pensei numa analogia aqui horrível agora. Ah, É como se é como se esse eixo fosse filho dos outros dois. Tem os pais aqui. Só que uma vez que os pais ensinaram bastante pro filho, dá pra usar o legado do filho pra frente pra poder resolver os problemas da vida. entendi. Eu não achei horrível, não. Achei bom. Mano, boa analogia. É como se esmagasse os pais, né? Exatamente. Na verdade, é que tá, você não esmaga os pais estão no filho. É, Então agora você usa só o filho, mas assim, de duas pessoas agora você só conversa com uma. Sim. uma trindade, né? Aí daqui a pouquinho a gente tá falando de piadas bíblicas. Ou tem um negócio que eu não consigo explicar muito bem, mas esse círculo de correlação ele é bem legal também. Que a gente pega a correlação entre os. Deixa eu ver aqui. Tô pensando em métodos de otimização computacional. Isso aqui é como se fossem as variáveis originais. E se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Eu não lembro exatamente agora como é que é. Ah, não. Aqui eu acho que é o eixo 1 e aqui é o eixo 2. E aqui a gente tem as variáveis x e y, para saber o quão elas estão correlacionadas. A gente tipo de transformação você pode fazer na PCA também, só que tem um tempo que eu estudei e já não lembro mais como explicar. E na dúvida, deixa eu ver se está escrito aqui. Ah, não, deixa eu ver aqui. Se o MyPCA, deixa eu ver se é aqui no MyPCA. Ah, tá. Acabou que isso daqui eu acho que eu fiz foi da minha cabeça mesmo. Porque tem um desses daqui que eu peguei foi do. Ah, lembrei. Acho que eu sei qual que é. Só pra mostrar aqui que existe. Que eu peguei o Toars Data Science e refiz um exemplo deles usando PCA. Mas daí é outro tipo de coisa. Mas o que eu tinha pra falar de PCA alto valor e alto vetor era isso. Deu pra pegar a ideia com o exemplo aqui da PCA. Deu pegar assim. Jonathan foi de boa. Então, assim, eu acho que eu tive mais dificuldade, mas assim, acho que deu, assim, pelo menos a parte lá que no PCA vocês não escolhem, né, mas descobre um, um eixo de preferência lá que Isso. pegue a maior variabilidade das dimensões, acho que pelo menos essa parte. Ah, perfeito. Não, é isso que tem que pegar da PCA. Tipo assim, é isso. Ó, Jonathan, eu vou te dar a primeira vez que eu vi PCA foi 2000, sei lá, 2005. Só fui entender mesmo, foi 2017.
Tá me E, sentindo e, bem. e eu não vou falar pra você que eu entendi 100%, mas assim, pelo menos a ideia, para que como assim, como é que você precisaria usar, ou para que você precisaria usar, é só mais recentemente, então, Sim, não se cobre, né? Aham. Tanto você como o Gustavo. sim. Só de Não, estar Então, tendo os beleza. insights agora já tá muito bom. Já tá excelente. não, é porque assim, uma coisa que eu queria, até falei com ele, né, saber mais, que eu nem lembrava que o CA tava na lista que você ia comentar. Coisa que eu queria saber também. Agora, Ah, na verdade não tipo, tava até não, você. porque eu lembrava que eu falava de alto valor e alto vetor para a PCA usa, Ah, então eu usei legal. ela como exemplo para estudar alto valor e alto vetor. É interessante porque assim, é, eu queria saber mais, por exemplo, análise fatorial e PCA, eu queria entender mais um pouco de como que funciona, né? E nas aulas de fatorial, exploratório e PCA, não dá tempo do professor passar isso daí. E acho que a gente Uhum. nem acho que está muito preparado também para Não, acho que ficar comentando isso. só depois do curso 2 que você começa a encarar isso. Ia ter vontade de saber, né? No Aham. curso 1, você tá ali na bala, né? Mas é interessante. Mas é que a gente não se contenta com. É assim que faz, né? A gente quer saber por que que faz, né? Isso Uhum. eu vejo que é uma característica que permeia quase todos os alunos daqui do curso do Altair. Uhum. Mas, em tese, saber como faz é o caminho que o Altair já passa. Ele procura explicar as É, linhas gerais, né? Uhum. Mas daí é uma outra camada, igual o Henrique falou. Você termina o curso 2, mas faz o 3, aí você vai colocando mais camada e você vai. Vamos entrando. Coitado, o cara do Gustavo tá. Aqui, só perguntar, para a gravação aqui, quer tirar mais alguma coisa para ficar na gravação? Da minha parte. eu acho que tá tipo. Demorou, deixa eu parar.